Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC. Hoje a gente vai começar a falar de fato aí de algo novo, né, que a gente nunca tinha comentado aí nos nossos vídeos, que é referente aí ao ciclo incremental. A gente já falou algumas vezes aqui no canal sobre coordenadas do tipo G90 e G91, no caso G90 absoluta e G91 incremental, só que acontece nesse software, o código G91 ele não funciona, né? E aí para você colocar os valores incremental, você precisa colocar o eixo U e o eixo W. O eixo U ele vai ser o eixo referente ao X e o W o eixo referente ao Y, né? Ou desculpa, Y não, Z. Né? Então quando você utiliza no programa U ou W, é como se você estivesse utilizando o incremental para X, no caso U, e o W, o incremental para Z. Né? Então, funciona dessa forma. Então, qual é a diferença? Né? Só para a gente reforçar. No absoluta, na coordenada absoluta, toda referência é da origem. Né? Você tem lá a origem da peça, por exemplo, a origem está aqui nesse ponto. Né? Então, qualquer valor que você for indicar de um ponto qualquer, vamos supor que seja esse ponto aqui, a coordenada, você vai ter a distância dele para a face, né, para ser o Z, e a distância dele no que diz respeito do diâmetro para o X. No incremental não, né? O último ponto deslocado ele vai ser a referência para o ponto subsequente, né? A não ser que seja o primeiro ponto, né, após a origem, né? Que aí no caso esse primeiro ponto, a referência anterior vai ser a origem e daí depois ele segue, tomando como base aí os pontos subsequentes para que sejam origens, né, de acordo com o posicionamento. Então, exemplo, vamos fazer um teste aqui para vocês entenderem melhor. Então, imagina o seguinte, vamos supor que eu coloque aqui no início do programa, tá, G0x40Z1, que é para posicionar a ferramenta, que seria essa linha aqui, ó, G0x40Z1, que é para posicionar a ferramenta no diâmetro 40, e aqui na sequência o Z1 para ele ficar 1 milímetro afastado. Por exemplo, vamos supor que eu colocasse aqui, ó, criasse uma linha ali entre o N30 e o N41, vamos criar aqui a linha N31, colocasse G0, X40, Z1. Depois eu criasse uma outra linha N32, G0, X40, Z2. Eu poderia criar infinitas linhas aí ou Z1 aqui no final, né? Eu poderia criar infinitas linhas dessa forma aqui, que a ferramenta não ia sair do local, né? Ela ia ler a linha e ficar no local porque todas as coordenadas são iguais, partindo do ponto ali da coordenada absoluta, né? Já que é do ponto de origem da peça. Né? Então, nesse caso aí, ele não sairia do ponto indicado. Agora, se por acaso eu fizesse o seguinte, de vez de utilizar o X, eu utilizasse U e aqui o W. E aqui a mesma coisa, U e aqui o W. O que é que iria acontecer? Né? A gente ia parar a ferramenta nesse ponto, e aí depois, na sequência, quando ele lesse que é U, ele já iria entender que é incremental. Ou seja, se eu estou colocando X40 aqui, e aqui na sequência eu coloquei o 40, quer dizer que a gente vai ter 40 ali, do deslocamento dele original, e aqui a gente está colocando mais 40, né? Ou seja, ele vai ter mais 20 de um lado, 20 do outro, que é aquela questão da simetria, você vai ter 80. Né? E se você na sequência coloca de novo 40, ele vai ter novamente mais 20, né? Ou seja, aí ele já iria para 120, né? Eu não sei se esse software suporta 120 milímetros como diâmetro, mas eu vou deixar esse valor aqui para a gente testar. Se ele der um erro, eu diminuo a segunda linha referente ao diâmetro. Mas basicamente o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu dar pegar aqui. Basicamente a ferramenta ela vai parar aqui. Você vai ter o ponto de referência. E aí ele vai deslocar o 40W1, ou seja, ele vai para o X80 e vai afastar mais 1 milímetro da face. Ele vai fazer um movimento na diagonal, né? Um pequeno movimento na diagonal e depois ela vai aumentar, né, esse diâmetro, chegando aí à condição de 120 milímetros, né? Que aí seria o valor de 43 vezes, beleza? Vamos dar o play aqui e vamos testar ele para ver se ele vai parar nesse ponto. Então a ferramenta foi para esse ponto de origem, né, o X40Z1, né, que ele já está afastado um pouquinho, agora ele está indo, é para ele parar em que ponto? X80, Z2, né? Vê que ele já está deslocando aqui para o 2. Fez o primeiro movimento na diagonal,
Aqui, ó, pronto, aqui perfeito. Aqui pode ver que o último ponto, antes dele iniciar o corte, vê que ele foi para o X120, que foi o que eu disse que eu não sabia se ele deslocaria 120 milímetros, né? Mas deslocou, então ele foi para o X120 e o Z3. Onde é que está essas informações? Está aqui, ó. O primeiro deslocamento foi mais 40 milímetros do diâmetro inicial do 40, ou seja, 40 mais 40, 80. Depois ele foi mais 40 milímetros do último diâmetro, que era 80. Então ele foi para o X120. E aqui na sequência, ele estava no Z1, afastou mais 1 milímetro da face, mais 1 milímetro, ou seja, 3 milímetros. Por isso que ele está aqui no Z3. Então essa é a lógica, né, que a gente tem aí referente ao incremental para esse software. Então é com base nessa regra que a gente vai fazer aí o mergulho da peça, tá bom? Então no próximo vídeo aí a gente começa a falar sobre esse contorno especificamente. Valeu!